Olá, meus queridos alunos da família Força Máxima. Aqui quem fala é o professor Berriel. Estou aqui para mais uma semana, nossas aulinhas online, né? E hoje a galera do primeiro ano do ensino médio vem para dar continuidade para o conteúdo que a gente começou a trabalhar no mês passado, né? Então nas últimas aulas, a gente trabalhou conteúdos mais teóricos voltados aos diferentes tipos de jogos. Jogos competitivos, esportivos, né? Cooperativos, jogos de salão e até um bônus aí, os jogos eletrônicos que estão em alta e estão cada vez sendo mais utilizados também na educação física. Então agora a gente vai ir para a parte prática desses jogos. Nas primeiras aulas sobre eles a gente falou mais da parte teórica, eu e os outros professores, e agora cada um de nós vai abordar uma prática de algum desses jogos. Cada um escolheu um para abordar, que a gente acredita que seja possível vocês realizarem em casa, experimentarem em casa com as suas famílias, até mesmo sozinhos, e a ideia é essa, beleza? Então, hoje eu vou trazer uma prática aqui, um jogo de salão, um jogo de tabuleiro. Então hoje a gente vai trabalhar o xadrez. Eu vou explicar um pouco da história do xadrez, falar bem breve sobre a história do xadrez, sobre o objetivo do jogo e dar o básico para vocês poderem jogar em casa. Poxa, Berrel, mas eu não tenho tabuleiro de xadrez. Na aula passada sobre jogos de salão, eu botei uma série de opções aí para quem não tem o tabuleiro, aplicativos, programas para computador, e vocês vão até ver que o tabuleiro que eu vou mostrar para vocês hoje é um tabuleiro virtual, beleza? Vou mostrar para vocês a movimentação das peças, um tabuleiro virtual. Show? Então é isso. Vamos lá, galera. O xadrez é um jogo de tabuleiro disputado entre dois jogadores, onde o objetivo do jogo é você cercar o rei adversário, né? As peças são tem diversos tipos de peças e a principal peça do jogo, digamos assim, é o rei. E o objetivo do jogo é cercar o rei, ou seja, impedir que ele se movimente. Você cercando o rei, não dando possibilidade de movimento para ele, você dá um checkmate. Então já deve ter ouvido falar nessa palavra. Então quando isso acontece, o jogo termina. Esse é o objetivo do jogo. O xadrez é um jogo muito estratégico, porque você precisa pensar na sua jogada, imaginando a jogada que o seu oponente pode fazer. Então você tem que pensar mais de uma jogada à frente. É um jogo que exige muito aqui, ó, da cabeça, a gente tem que pensar muito. Então a gente tem que botar à prova nosso raciocínio e nossa estratégia. Então a gente tem que, ó, botar o quê? Eu vou mover esse peão, pensando que o meu adversário vai mover o dele, depois eu vou mover novamente a minha torre, e você pensa jogadas à frente. Então os melhores enxadristas do mundo, né, os jogadores de xadrez, eles são bons porque eles têm essa capacidade de visualizar várias jogadas à frente. Então por isso que eles se destacam, e esse é o legal do xadrez. E por esses motivos mesmo que especialistas dizem que o xadrez é ótimo e indicam que melhora muito a concentração, memória, a imaginação, o autocontrole e o raciocínio lógico. Então aí o xadrez é um ótimo exercício para a gente aprimorar essas nossas habilidades. Falando um pouco sobre a história do xadrez, não se sabe ao certo a origem dele, mas acredita que tenha surgido na Índia por volta dos séculos 5 e 6 da era cristã. Ele tinha um outro nome, ele se chamava Chaturanga, e então esse aí é o primeiro indício do xadrez na história. Aí ele foi um jogo que se expandiu pela Pérsia, e com a expansão do islamismo no século 7, ele chegou a outros países ali da região e passou a ser jogado em outros lugares e começou a ser jogado de outras formas. Com isso foram surgindo diversas modalidades do xadrez. Então, além do xadrez de origem indiana, também o xadrez chinês e o xadrez árabe, entre essas modalidades diferentes do xadrez, certo? O xadrez que a gente joga hoje, o xadrez moderno, é um xadrez adaptado desses jogos básicos aí, históricos, que a gente conhece como o início do jogo, certo? Então, as regras foram sendo adaptadas e modernizadas, e é esse o jogo que a gente conhece hoje, o mais famoso, o xadrez que a gente vê aí em todo lugar.
Então vamos lá, agora vamos para as regras básicas, para o movimento das peças, para o tabuleiro e tudo mais. Vou mostrar para vocês, agora vocês vão começar a ver, ó, o meu tabuleiro virtual. Show? Vou jogar aí na tela para vocês o meu tabuleiro virtual. Bom, vamos lá, galera. Esse aí é o tabuleiro virtual. É um simulador de jogos de tabuleiro e eu uso ele para fazer os jogos de xadrez. Aí vocês podem ver a formação do xadrez moderno: 16 peças, são 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha e um rei. 16 peças claras, 16 peças escuras. Esse aí é o peão, essas duas peças são as peças dos peões, são 8 peças. Essas são as torres, certo? As duas torres do jogo. Esses são os cavalos, as duas peças dos cavalos. Esses são os bispos, as peças de bispo. Essa é a rainha. E este é o rei. Show de bola? Agora vamos ver a movimentação das peças. O peão se movimenta para frente. Uma casa. A não ser na primeira jogada, que ele pode se mover até 2 casas para frente, certo? Depois disso, só de uma em uma. Show de bola? Mas para atacar, o peão ataca na diagonal. Então, ele ataca essa peça que está à sua diagonal. Show? Então, quando o peão faz um ataque à diagonal, ele retira a peça do adversário e toma o espaço dela. Show de bola? As torres. Como as torres se movimentam? As torres se movimentam na vertical e na horizontal. Na vertical e na horizontal, livremente. Elas podem fazer essa movimentação, show? Vertical e horizontal, quantas casas quiser. Show de bola? A torre tem muita mobilidade no jogo de xadrez, é uma peça muito importante. Os cavalos. Como os cavalos se movimentam? Os cavalos se movimentam em L. Eles se movimentam sempre 3 casas, formando um L com essa, andando essas 3 casas. E difere para onde termina o L, onde começa o L. Você tem que sempre obedecer 3 casas formando esse L. Mostrei vários exemplos para vocês desse L. E o cavalo, além disso, pode pular outras peças, né? Não, ele é um cavalo, ele pula. Então, formando o L, ele pula, andando 3 casas. Show de bola? Agora vamos ver a movimentação do bispo. Como é que o bispo se movimenta? Vou liberar aqui as peças. O bispo se movimenta nas diagonais. Também livremente, quantas casas ele quiser, desde que elas estejam livres, né? Ou tenha uma peça adversária para ele atacar. Então ele se movimenta nas diagonais, respeitando a cor da casa que ele está. Show de bola? Essa é a movimentação dos bispos. Também é outra peça que, como a torre tem uma mobilidade grande, só que a torre anda na vertical e na horizontal, o bispo na diagonal. Show? Agora a peça da rainha. A rainha, que é uma peça poderosíssima no jogo de xadrez. A rainha, ela faz a movimentação de todas as outras peças, exceto a movimentação do cavalo, né? Ela se movimenta na diagonal, na vertical, na horizontal, quantas casas quiser. Show de bola? É uma peça poderosíssima. E o rei, o nosso rei, que faz as mesmas movimentações das outras peças, exceto a do cavalo. Por quê? Porque o rei só pode mover uma casa em qualquer direção, porém ele só pode mover uma casa. Então ele pode mover para o lado, para frente, numa diagonal, na outra diagonal, mas ele só pode mover uma casa. Então o rei, apesar de ter todas essas movimentações, ele é uma peça frágil. Show? Então a gente vai rever aí. São 2 cavalos, 2 bispos, 2 torres, uma rainha, um rei e 8 peões. O tabuleiro conta com 64 casas, 16 peças claras, 16 escuras. Show de bola? As movimentações são específicas de cada peça, como eu mostrei para vocês, e a gente vai rever elas agora bem rapidinho. Tá aí para vocês gravarem as peças e os seus respectivos movimentos. O peão só pode andar para frente e
e uma casa por vez, exceto na primeira jogada dele, que ele pode andar 2 casas e ataca na diagonal. A torre, que anda tanto na vertical quanto na horizontal, quantas casas quiser. O cavalo, que anda em forma de L, pode pular outras peças, sempre anda 3. O bispo, que anda na diagonal quantas quiser. O rei, que pode fazer os mesmos movimentos das demais peças, exceto a do cavalo, só uma por vez. E a rainha, que faz o mesmo movimento do rei, só que andando quantas casas ela quiser. Show de bola? Então essas são as movimentações das peças no jogo do xadrez. É muito interessante a gente ver a sinergia que a movimentação de uma peça tem com a outra. Então, às vezes, uma movimentação de torre ajuda uma movimentação da rainha, ajuda o rei, ajuda o bispo, ajuda o cavalo. Por isso, o xadrez é um jogo ultra estratégico. Aí, outras regrinhas importantes do xadrez. Aí, por convenção, o jogador que possui as peças claras sempre inicia o jogo. A gente diz peças claras e escuras porque nem sempre o xadrez vai ter peças na cor branca ou na cor preta. Elas podem ser de madeira. Quando uma peça é tocada, ela é mexida, a partir daí o jogador não pode tocar outra peça, ele é obrigado a movimentar aquela. Mas quando a gente estiver aprendendo, isso não precisa ser levado muito à risca. Show de bola? Quando uma peça é capturada, né, o jogador ataca ela é retirada do jogo. Show? Toda vez que um rei foi ameaçado, ficar com alguma movimentação ameaçada, acontece um cheque. E o checkmate acontece quando o rei não tem escapatória, quando ele não tem para onde ir, e esse é o fim do jogo. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Tentei fazer de uma forma diferente, um pouco mais tecnológica. Tentei fazer de uma forma dinâmica. Espero que vocês tenham entendido aí o jogo e coloquem ele em prática. Então, se você tem um tabuleiro em casa, tira a poeira dele, chama teu pai, chama tua mãe, chama teu irmão, ou até mesmo sozinho, simula a jogada com a peça clara, depois com a peça preta, vai trabalhando as estratégias, é bem bacana. Se não, tem as opções online aí. Esse programinha que eu usei é um simulador de jogos de tabuleiro, então ele é um pouquinho mais complexo. Todas as ações são manuais, então a gente mexe em tudo ali, é como se fosse um tabuleiro em realidade virtual, né? Então, tem outros programas bem mais simples que esses, e se você quer saber quais são eles, é só voltar lá na nossa primeira aulinha ou joga no Google aí que vai aparecer para você. Show? Então espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje e até a próxima.